Enquanto os principais noticiários do futebol voltam suas atenções para as ligas mais ricas do planeta, um dos maiores países da Ásia, ainda pouco tradicional no esporte, começa a surgir como um destino improvável para nomes conhecidos do futebol europeu. Longe do glamour da Premier League ou dos contratos bilionários da Arábia Saudita, o Cazaquistão parece construir algo diferente. Um projeto silencioso, estratégico e gradual. No vídeo de hoje, o Gol de Canela apresenta de forma resumida como esse país vem sendo encarado por alguns como um possível novo oásis do futebol mundial. Assim como no futebol, grandes projetos e transformações não nascem por acaso. Se você ainda não conhece a Manual, está na hora de conhecer. A calvície atinge metade dos homens até os 50 anos, segundo a OMS, e muitos começam a perceber a queda antes mesmo dos 30. A Manual é uma plataforma de saúde 100% online que descomplica o tratamento contra a calvície de forma prática e segura. Você se conecta a médicos e farmácias credenciadas, sem filas, sem espera e sem sair de casa. Tudo começa com um questionário de saúde. Um médico avalia seu caso e, se houver indicação, você recebe uma prescrição personalizada. O tratamento é feito por farmácia parceira, chega na sua casa com frete grátis na primeira compra e embalagem discreta. E o melhor, a partir de R$ 1,70 por dia. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. Aqui na tela, você está vendo resultados reais com fotos de antes e depois de clientes. Acesse o site da Manual pelo link na descrição ou no comentário fixado. Use o cupom GOL de Canela, garanta 40% de desconto na primeira compra e frete grátis. Quando a União Soviética colapsou em 1991, o Cazaquistão herdou mais incertezas do que estruturas consolidadas. O futebol, até então integrado ao sistema soviético, precisou se reinventar junto com o país. A Liga Nacional surgiu em um ambiente de instabilidade econômica, pouca profissionalização e quase nenhuma projeção externa. Os clubes operavam com orçamentos modestos, estádios antigos e organização limitada. Durante os seus primeiros 10 anos de independência, o país fazia parte da Confederação Asiática. O nível técnico era mais acessível, tanto que o país chegou a flertar com uma vaga em uma Copa do Mundo. Mas, em níveis gerais, o alcance internacional era bem reduzido, o que prejudicava o desenvolvimento técnico. Foi então que, em 2002, a Federação Cazaque de Futebol tomou uma decisão estratégica: migrar para a UEFA. A mudança não foi apenas esportiva, foi geopolítica e econômica. Enfrentar equipes europeias significava aceitar derrotas frequentes, eliminações precoces e anos de aprendizado duro. Mas também significava maior exposição, calendário mais valioso e integração a um ecossistema financeiro mais robusto. A seleção cazaque passou a disputar eliminatórias de Eurocopa e de Copa do Mundo contra potências consolidadas. Os primeiros ciclos foram bem difíceis. Campanhas discretas, poucas vitórias marcantes e diferença técnica evidente. Mas havia um ganho invisível: a experiência. Enquanto isso, nos clubes, a adaptação também era lenta, porém constante. A liga local, rebatizada de Premier League, passou a investir em organização administrativa, centros de treinamento e maior profissionalização. Aos poucos, o Cazaquistão deixou de ser apenas um participante periférico para se tornar um projeto em construção dentro do ecossistema europeu. Ao contrário de mercados que optaram por impacto imediato por meio de contratos bilionários, o Cazaquistão adotou um modelo de crescimento mais híbrido. A base financeira do futebol local passou a ser sustentada em 3 pilares principais. O primeiro era a força econômica do país nos setores de energia, mineração e infraestrutura. Empresas ligadas a essas áreas desempenharam um papel relevante no financiamento de clubes e na manutenção de estruturas mais modernas. O segundo pilar são os governos regionais. Em várias cidades, os clubes funcionam como um instrumento de identidade local e projeção institucional. O terceiro elemento são investidores privados interessados na visibilidade proporcionada pela UEFA. Esse modelo resultou em um cenário interessante. Nunca houve salários comparáveis ao do Oriente Médio, mas sempre existiu estabilidade suficiente para atrair perfis específicos de jogadores.
Além disso, muitos contratos envolvem funções além do campo. Jogadores experientes assumem papéis de liderança, mentoria e até representação institucional. Esse modelo, baseado em expansão calculada, foi praticado à risca por quase 2 décadas. A liga ganhou organização, os clubes passaram a ser mais competitivos e o país deixou de ser completamente invisível. Não à toa, passou a ser comum ver o Cazaquistão figurando entre os 25 melhores colocados do ranking da UEFA. Porém, no meio dessa clara evolução, havia um limite claro. Mesmo estruturada, a Premier League do Cazaquistão ainda enfrentava um problema de percepção. Fora da região, continuava sendo vista como periférica e alternativa. Participar de competições da UEFA era importante, mas não bastava para gerar atenção constante, atrair patrocinadores internacionais ou ampliar a circulação de talentos. Foi nesse ponto que a estratégia evoluiu. Na visão dos dirigentes locais, o caminho para maior visibilidade passava também na aposta em nomes reconhecidos no mercado internacional. Um dos primeiros movimentos desse novo cenário aconteceu em 2016, quando o Kairak surpreendeu a Europa ao anunciar a contratação de Andrei Arshavin, ex-Arsenal e principal nome da Rússia na Euro de 2008. Naquele momento, tratava-se da maior contratação da história moderna do futebol local. Arshavin ainda carregava peso internacional significativo e representava algo que o Cazaquistão ainda não tinha experimentado: a atenção real do mercado europeu. Sua passagem foi competitiva, conquistou títulos e participou ativamente da equipe, mas, acima de tudo, foi simbólica. 4 anos depois, em 2020, já em meio à pandemia, o Kairak voltou a chamar a atenção ao anunciar o brasileiro Wagner Love. Se Arshavin representou o primeiro grande impacto no eixo pós-soviético, Love ampliou o alcance do mercado para noticiários de outras partes do mundo, inclusive aqui do Brasil. O brasileiro permaneceu por lá por 2 temporadas, conquistou um título nacional e marcou 24 gols em um pouco mais de 50 jogos. Todavia, foi agora em 2026 que o movimento assumiu contornos mais claros de estratégia coordenada. Um exemplo simbólico foi a chegada do volante Alexander Merkel ao Zenit. Ex-jogador de clubes como Milan e Genoa, Merkel é cazaque de nascimento, mas surgiu como uma promessa da Alemanha, país onde foi criado. Sua contratação representou mais do que marketing, simbolizou a repatriação de um jogador com conhecimento do alto nível continental, capaz de servir como ponte técnica e até cultural. Na sequência, ocorreu o movimento mais impactante, a chegada do veterano Nani ao Aktobe. Aos 39 anos, o campeão da Champions League pelo Manchester United e da Eurocopa por Portugal deixou a aposentadoria para assumir um dos maiores salários da história do futebol cazaque. Nani não chegou apenas como uma estrela do elenco, assumiu também uma missão institucional: participar ativamente do desenvolvimento técnico e administrativo do Aktobe. Sua contratação foi desenhada como parte de um projeto maior e não como uma ação isolada de marketing. E por fim, fechando esse primeiro ciclo de 2026, outro movimento que também chamou muito a atenção internacional foi a chegada do atacante Victor Moses ao Kayseri. Ex-jogador de clubes como Chelsea, Liverpool e Inter de Milão, ele também figura entre os maiores salários da competição local. Esse trio de famosos não foi para o Cazaquistão por acaso. Foram porque há dinheiro estruturado, planejamento regional e uma ambição clara de reposicionamento internacional. O projeto não busca comprar o futebol mundial. Não há um fundo soberano despejando cifras ilimitadas. O que existe é um sistema sustentado por empresas de energia, governos regionais e investidores locais que enxergam o futebol como vitrine estratégica dentro da UEFA. O risco é real. Dependência econômica, limites financeiros e a tentação de inflacionar o projeto podem comprometer a estabilidade. Mas a ambição é inteligente. O Cazaquistão ainda está longe de ser uma nova Liga Saudita ou nova Major League Soccer. Porém, sem dúvidas, já está se consolidando como um destino intermediário dentro do sistema de ligas da Europa. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!